Oi, Doris, tudo bem? Que bom te ver aqui. Ah, oiê. Entrou. Bom, Que agora, bom. agora tudo é mais fácil. A tecnologia, realmente, meu Deus. Um dia eu chego lá. Mas Boa foi noite. Boa noite, Paula. boa noite. Boa Vamos noite. aguardar um pouquinho. Todo mundo está entrando. A Jane e eu vamos contar sobre um projeto de justiça restaurativa com dependentes químicos. Oi, boa noite, Paula. Boa noite, Regina. Que bom que você voltou, Regina, que deu certo. Tem gente que entrou, né? A hora que a gente está fazendo os testes. Viu? Que dificuldade. E até agora não tem problema, mas enfim, estamos aqui. Pois é. Vamos esperar mais uns minutinhos. Boa noite. A Jane e eu trabalhamos com um projeto de justiça restaurativa num lugar que chama Casa de Passagem, que é um lugar de acolhimento para dependentes químicos. Aí a gente vai contar daqui a pouquinho exatamente como funciona, como que é lá. Boa noite, Ana Luísa. Ai, Ana Luísa. Oiê. Nossa, vou ficar dando oi pra todo mundo. Não vou fazer outra coisa, não vou falar, só vou ficar dando oi. Que tem tanta É, gente que eu não vejo, tanta gente que eu não falo faz tempo. Dá vontade de ficar papeando, né? é verdade. Tem uma hora que eu acho que eu vou separar um dia só para ficar chamando as pessoas para papear. Olha, Adoro. adora. A, Que saudade. a Regina contou que ela atua como facilitadora voluntária do Núcleo de Justiça Restaurativa de Barueri. Poxa, Ah, que demais, Regina. legal. Que legal. Ah, minha sobrinha entrou, Vivi. Ai, Vivi! Foi. Quase fui lá pedir o celular dela emprestado hoje. Eu não ia. Oi, Mira. Mira, minha prima querida do coração. Cecília, da equipe Justiça em Círculo. Olha, vai ser a minha primeira live, hein? A Sandra, oi, Sam, tudo bem, querida? A Márcia é do Mediativa. Ah, que bacana, Márcia. A equipe Justiça em Círculo também é do Mediativa. Oi, Dorita. Que bom te ver aqui. O Janice que deu 7,2. Uhum. Obrigada, Regina. Acho que a honra é nossa de tê-la aqui. Eu tenho boas recordações de Barueri. Eu participei de uma capacitação da equipe Justiça em Círculo em Barueri para as escolas municipais foram no ano de 2010, 2011, 2012 e 2013.
E, nossa, foi sensacional esse trabalho de capacitação. Bom, então eu vou começar, vou contar um pouquinho de mim, quem que eu sou. Eu fiz a minha formação de mediação na PUC de São Paulo, no COGEAI. Depois eu fiz a terapia familiar no Família. E em 2005 eu comecei a minha prática de mediação de conflitos no Fórum de Santana. E aí eu conheci a Martinha Marione, que falava já encantada da justiça restaurativa. Ela era da equipe da Vânia Yasbeck, e assim que tive uma oportunidade, eu acabei entrando, fazendo a formação com elas, com a equipe Justiça em Círculo, e entrei para a equipe. Então, estou na equipe já desde essa época. Então, agradeço a todos que estão aqui e com muita honra eu apresento a Jane, que ela é coach, mediadora e facilitadora de conflitos. Está comigo no projeto da Casa de Passagem, da Moradia Monitorada. Conta um pouquinho de você, Jane. Ai, obrigada, Joyce. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, para falar. Eu não estou acostumada a falar em live, mas assim, é um projeto que me encanta demais, então eu falei, não tinha como recusar. Então, agradeço muito você, agradeço a equipe do Justiça em Círculo, pessoal da Mediativa que mora no meu coração. Uhum. Bom, a minha trajetória é um pouquinho diferente, né? Até chegar na justiça restaurativa. Então, acho que desde muito cedo, na minha adolescência, acho que sempre fui muito curiosa com tudo e ficava iniciando várias coisas ao mesmo tempo e sempre com o objetivo de conhecer pessoas diferentes, histórias diferentes. Sempre fui muito curiosa com isso. E eu acho que eu não mudei até hoje, que eu vivo pulando. E eu sou graduada em Educação Física e atuei por 10 anos como professora em escola pública, algumas privadas. E aí, numa dessas escolas, eu fui fazer um projeto de empreendedorismo para disseminar essa cultura empreendedora entre jovens. Aí me apaixonei por essa questão do desenvolvimento. Aí fui fazer essa parte de desenvolvimento de pessoas. Comecei a atuar numa consultoria, atuei na consultoria por 15 anos, implantando projetos de gestão de pessoas e desenvolvimento. Fiz MBA em gestão de pessoas na USP, depois fiz um mestrado em comportamento organizacional no Mackenzie. Aí eu falo que tem uma hora que eu falo que a vida me chama para outras coisas. E aí eu me deparei com uma série de conflitos, com uma série de problemas já dentro, né, dos projetos de gestão. E aí eu resolvi diminuir a minha atuação na consultoria e fui fazer uma formação em mediação em organizações. E fiz uma formação em coaching também, achando que ia ajudar. E aí, esse olhar sobre conflitos, esse olhar sobre cultura de paz, assim, me arrebatou. Aí, a partir daí, eu fui me aprofundando cada vez mais, estudando. Em 2017, eu fui assistir uma palestra no Senac sobre justiça restaurativa, porque eu achei uma coisa, puxa, eu vou ver o que é. E aí eu falei, nossa, isso ampliava muito o meu olhar sobre a mediação e até sobre o processo de coach também. E continuo estudando até hoje. Atualmente eu até estou fazendo um aprofundamento em processos circulares. E é isso. Acho que uma jornada aí que eu tenho lidado. Então, acho que justiça restaurativa, assim como eu não conhecia antes, né? Não sabia nem do que se tratava, acho que muita gente que está aqui também não conhece, não sei, né? Muitos conhecem, que eu já sei que estão aí, mas outros não. Então, acho que é legal se falar um pouquinho de justiça restaurativa, Joyce. Sim. Então, vou falar um pouquinho assim, como muita gente não conhece, né?
Explicar, então, o que é justiça restaurativa. Para mim, a justiça restaurativa é uma filosofia de vida, é um jeito de estar na vida, é uma postura onde você leva em consideração todos os envolvidos. Nas práticas as práticas circulares, elas vêm dos ancestrais, dos maores e dos navarros, onde já se tinha presente, né, todos os princípios e valores que hoje se cultuam na justiça restaurativa, e também era um jeito de resolver conflitos da forma que a comunidade participava. Então, daí ela acabou virando uma metodologia, onde todo mundo se corresponsabiliza, né? A comunidade se corresponsabiliza para resolver aquele conflito. Quando a gente diz assim que o João, dentro de uma comunidade, tem um conflito, tem um problema, então o problema não é do João, mas o problema é sim da comunidade. E todos são corresponsáveis, né? Esse é o grande princípio que norteia a justiça restaurativa. Em paralelo com o trabalho com os dependentes químicos, também vimos algo como sendo a corresponsabilidade da sociedade, né? De maneira que a sociedade também pode contribuir para ajudar. Nós vamos contar um pouquinho mais para frente de que maneira que a gente trabalha com isso e onde a gente faz também articulações, né, de diversos atores da sociedade que contribuem com esse trabalho. Então, hoje a gente tem a resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça sobre justiça restaurativa, que ela ajuda a estruturar e a disseminar essa postura restaurativa em todo o país, e que ela pode ser aplicada em situações tanto conflitivas quanto não conflitivas, desde dos mais simples aos mais complexos conflitos. Nosso projeto ele é baseado na Kay Pranis, que ela é uma americana e ela que é a metodologia que é largamente aplicada hoje aqui no Brasil. Esse projeto ele surgiu há 4 anos atrás pela Sônia Frugoli. A Sônia trabalhava como voluntária pela OAB, ela é advogada, na comissão, que era uma comissão especial de estudos de drogas. Ela era presidente dessa comissão pela OAB de São Paulo, e fazia um trabalho voluntário de plantões no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. E lá onde tem basicamente é a porta de entrada, né, tem vários outros lugares que são porta de entrada para os dependentes de substâncias psicoativas, mas lá é um grande centro, é uma clínica onde tem todo o atendimento, tem encaminhamento para centros de acolhida, para tratamentos terapêuticos, para internações quando necessário. E ela começou a perceber a necessidade que as famílias vinham, as famílias muitas vezes traziam o acolhido ali para ele ter tratamento, mas depois que ele terminava o tratamento, como se aproximar dessa família, ou como construir uma postura dele estar com a família, porque muitas vezes o acolhido, ele tinha muito conflito, porque ele está na rua, assim, às vezes 10 anos, 15 anos, a gente tem muita gente que a gente cuida, que faz parte da casa de passagem, que viveu em situação de vulnerabilidade em torno de 20 anos. Então, a família está muito doída com tudo isso. Então, ela visualizou, assim, fazer um círculo familiar, baseado na justiça restaurativa, para aproximar esse acolhido da família, porque realmente ela entendeu como sendo a família um alicerce importante na recuperação desse acolhido. E foi aí que nasceu o projeto, onde ela idealizou e acabou falando
com várias secretarias para fazerem uma parceria, para ajudar para que o processo acontecesse. E o processo se iniciou em 2017 e começou inicialmente na Casa de Passagem, porque a Casa de Passagem é um local onde os acolhidos vão após um tratamento, na sua grande maioria após o tratamento. Alguns acabam indo para lá quando estão indo ainda para um tratamento. Mas a ideia da Casa de Passagem, que é um lugar de reinserção psicossocial, com todos os técnicos, psicólogo, assistente social, né, toda a equipe tecnicamente pronta para esses atendimentos, acabam ajudando esse acolhido a se reinserir na sociedade, ajudando a fazer currículo, a incentivando a buscar trabalho e a fazer toda a reaproximação com a família. Então, aí que entramos o nosso trabalho por isso que a gente começou na Casa de Passagem, pegando os acolhidos um pouco mais prontos, né, para estarem recebendo esse trabalho de justiça restaurativa. A gente trabalha com 3 frentes e a Jane vai começar a contar um pouquinho sobre essas frentes. Jane? É um projeto maravilhoso, né? Então, na Casa de Passagem, e agora até na Moradia Monitorada, que é um outro equipamento, né, que também está debaixo do nosso projeto, a gente atua em 3 frentes. Uma frente é uma frente semanal que a gente faz conversas, círculos de conversa, que eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata, né? A segunda frente é a de reinserção social, que a gente ajuda aí com parcerias para os acolhidos irem para o mercado de trabalho. E a terceira frente é essa reaproximação que a Joyce estava contando com a família, porque é muito difícil mesmo, né? Então, são 3 frentes que a gente atua nesse projeto, tá? Então, vou contar um pouquinho, falar um pouquinho dos círculos. Eu sei que o foco aqui não é a gente falar da metodologia como um todo, porque acho que precisaria de um curso, né, Joyce, para falar da metodologia, mas eu acho que é importante a gente destacar alguns pontos até para honrar a essência, né, dessa metodologia. Então, a metodologia, eu falo que ela nos convida a uma nova forma de conversar. Então, é um espaço estruturado, que tem como foco, aí pelas palavras da Kay Pranes, construir relacionamentos, tá? E para isso, a gente tem alguns elementos importantes dessa metodologia. Então, os participantes se sentam em roda, em círculo. Usamos para demarcar o centro do círculo algum objeto, às vezes uma flor, uma planta, uma peça de arte, às vezes um grupo de livros. Isso vai depender muito do público e do tema que a gente vai conversar. E esse centro, ele demarca, então, uma mesma distância das pessoas em relação a esse centro. Então, isso deixa as pessoas equiparadas num processo de conexão e de inclusão. Todas ali estão conectadas através desse círculo, e eu falo que é um convite delicado de fazer as pessoas participarem, estarem em círculos, né? Eu vejo hoje que tem muitas escolas usando essa metodologia para dar aula, porque realmente é mais fácil de participar quando você está em círculo, né? Do que um atrás do outro e tudo mais. Então, quando estão todos sentados, nós reforçamos que nós estamos lá para participar e para conversar com eles. Não estamos lá para dar aula, para ensinar nada ou para dar conselho. Não é o nosso papel lá. Nós estamos lá para conversar, tá? E esse formato de roda, ele também demarca uma sequência. Então, as pessoas sentam em círculo, uma do lado da outra, e esse círculo demarca essa sequência de fala. Aí entra um outro elemento importante também do círculo, que é o objeto da fala, o bastão da fala, o objeto da palavra, tem vários nomes. Mas o que é importante? Quem está de posse desse objeto tem o direito da fala. Essa pessoa que está com o objeto, ela tem a oportunidade de falar
sem ser interrompido. E os outros têm a oportunidade de escutar sem interrupção. Então, há uma sequência de fala. Então, as pessoas falam, né? A pessoa fala de posse desse objeto e passa para a pessoa ao seu lado. E assim vai sucessivamente até todos falarem. Então, quando você passa isso na sequência, você dá vez e voz igualmente para todos os participantes, inclusive para nós facilitadores, né? Então, e outra coisa que é importante falar, que a pessoa não é obrigada a falar. Lá não é obrigada a fazer nada. Está sentado em círculo, se quiser passar o objeto da fala, pode passar sem falar, tá? Passa para a pessoa do lado, tá? Então, é isso que eu falei aqui, a gente explica também lá com os participantes do círculo. Então, dá toda essa explicação. E a partir daí, é que a gente começa o processo que eu chamo de compartilhar histórias, que é um processo que é riquíssimo, né? E a partir de um roteiro previamente elaborado. Então, nós facilitadores elaboramos um roteiro para começar esse processo. Então, a conversa ocorre de uma forma fluida. Então, vou contar para vocês, assim, de uma forma bem simples, para aqueles que não conhecem o círculo de construção de paz, como é que isso ocorre, né? Então, todo círculo, antes de começar esse compartilhar de histórias, tem uma cerimônia de abertura que marca o início desse processo, tá? Então, é uma cerimônia de abertura, pode ser uma história, pode ser uma música, pode ser um vídeo interessante, pode ser uma notícia que saiu aquela semana e que pode gerar uma discussão bacana, tá? Então, a ideia da história é criar um estímulo para as pessoas falarem. Aí fazemos um check-in, que é o check-in. As pessoas se apresentam, né? O facilitador, após, né, fazer essa cerimônia, a gente faz uma rodada, então, de apresentação, onde as pessoas falam o seu nome e como é que estão chegando, como é que estão aí chegando para esse encontro. E sempre o facilitador, ele começa com essa palavra. Então, ele dá o tom. Ele dá o tom. Ele deixa as pessoas à vontade para conversar, tá? Para falar. E aí, esse objeto é passado, então, de mão em mão, até todos fazerem a rodada de apresentação. Depois dessa rodada de apresentação, tem uma rodada que é extremamente importante, que é a rodada de valores, onde as pessoas vão falar daquilo que é o melhor delas, tá? Então, com o objetivo de resgatar aqueles valores que nos unem, aquilo que é o melhor delas. Então, geralmente a gente faz uma pergunta: qual valor você quer trazer hoje para o círculo, para essa conversa, para que todos fiquemos bem? Então, é sempre um elemento positivo, é sempre um elemento de conexão, né? E por que você quer trazer isso? Então, cada pessoa vai falar um valor que é importante e por que está trazendo, tá? E aí, esses valores, eles são escritos. Então, à medida que as pessoas vão falando, o facilitador ou o co-facilitador vai escrevendo esses valores em cartõezinhos e vai colocando no centro do círculo. Eu não falei no centro do círculo, a gente põe um tapetinho, né, para demarcar, né? Não é só objeto, a gente põe em cima num tapetinho redondo, de preferência, né? Cada um tem o seu, e aí a gente põe esses valores compartilhados. Então, ali a gente fala, a partir do momento que a gente põe os valores no círculo, os valores passam a ser nossos. E são valores que são desejados por qualquer pessoa e que são importantes, né, para a conexão e para a gente se relacionar. Então, essa rodada de valores é extremamente importante. Após essa rodada de valores, que já começou um compartilhar, né, do que está dentro de cada um, a gente faz alguns combinados, que são importantes também. Primeiro, a questão da confidencialidade. Então, as pessoas ali, a gente fala que o que é falado no círculo, fica no círculo. Para que cada um possa se sentir seguro de contar suas histórias, é importante ter esse combinado. Então, o sigilo, a confidencialidade. O outro combinado é o respeito ao objeto da fala. Então, não pode falar se não tiver com o objeto na mão. O terceiro é falar em primeira pessoa, é falar de si.
Então, eu vou falar das minhas histórias, não vou falar da história do outro, nem quem está no círculo, não, vou falar de mim, vou falar das minhas histórias. E um quarto elemento, um quarto combinado que a gente colocou, né, depois começou a ficar muito grande os círculos, é o cuidar do tempo. Né? Então, a gente fala, olha, nós não vamos ficar interrompendo e nem falando assim, ó, fulano, já falou demais. Não, é cuidar do tempo, cada um cuida de si. Sempre lembrando que há outras pessoas para falarem também. Tá? Então, esses são assim os elementos principais que vão criando um ambiente onde as pessoas podem estar mais seguras para falar, né? A partir daí, a gente lança 3 perguntas, então cada, né, 3 rodadas de perguntas que trazem reflexão sobre algum tema relacionado à cerimônia de abertura, né? E ao final a gente faz aí uma cerimônia de encerramento, que também pode ser uma música, pode ser uma frase, tem N formas de fazer o encerramento, né? Então cada facilitador escolhe aí uma forma que é bacana de se fazer, tá? Parece um processo leve, né? Que a gente fala assim, mas é um processo extremamente profundo. Saem histórias riquíssimas. Na maioria das vezes saímos todos muito emocionados do processo. E eu falo que, já falei isso algumas vezes para eles, que tem coisas ali que eu nunca falei para ninguém e eu falo lá no circo, porque nós participamos do circo com as nossas histórias. E para mim, nossa, e para cada um deles, parece um processo que é terapêutico, né? Então, acho que é isso. Esses círculos, então, acontecem toda semana. Então, Joyce, fala um pouquinho da frente da reinserção do mercado, que é extremamente importante nesse processo de deixar o acolhido firme e forte. Então, uma das bases do projeto, na própria resolução, diz a importância de você ter a rede de proteção e garantias de direito presentes. Então, isso a gente chama de grupo gestor. A gente tem uma reunião uma vez por mês, onde todos os atores que estão ligados a esse tipo de trabalho participam. Então, participa a Secretaria da Saúde, que está ligada ao CRATOD, a municipal e a estadual. Estão ligadas também à moradia monitorada, que é o segundo lugar onde a gente começou a fazer círculos. A gente começou primeiro na Casa de Passagem, e agora a gente está fazendo círculos também na moradia monitorada, que é um prédio que fica ali bem em frente à Cracolândia, mas é um prédio bárbaro, né, de acolhimento para essas pessoas em vulnerabilidade. Então, tem desde atendimento de enfermaria, atendimento médico ali, tem a recepção onde as pessoas podem simplesmente entrar para tomar um banho, para ter uma refeição, e aí tem toda a articulação do Estado e do município participando. Então, participa a Secretaria da Saúde, participa a Secretaria do Trabalho, que é assim um dos alicerces mais fortes do nosso trabalho, porque a Secretaria do Trabalho oferece para os acolhidos o programa que chama POT, Programa Operação Trabalho, onde eles podem trabalhar com... não é vínculo empregatício, mas é um contrato de trabalho. Eles têm direito a ficar até 2 anos com esse trabalho formal, e os trabalhos são de 4 horas ou de 6 horas, e a remuneração, tem remuneração de acordo com o horário de trabalho. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que ficaram muito tempo longe do mercado de trabalho, é um jeito de começar a voltar ao mercado de trabalho, né? A estar inseridos numa postura de trabalho, de respeito à hierarquia, de lidar com a questão financeira,
que é extremamente importante. Vai dando a questão financeira, dá uma segurança, né, onde a gente diz que é uma das seguranças básicas do ser humano, poder, sabe, ter dinheiro, saber que vai poder comer, vai poder ficar em algum lugar, em um teto. Então, tudo isso o pote ele oferece para os acolhidos. E esse horário reduzido de trabalho permite com que eles possam estar cursando escolas ou cursos de aperfeiçoamento, né, para que eles realmente possam ir em busca de um trabalho formal. Participa mais desse grupo gestor a SEDES, que é a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, que ela é responsável pela Casa de Passagem e por várias repúblicas, onde as pessoas, quando saem da Casa de Passagem, porque lá é um período em torno de 30 dias que eles podem ficar, e aí um passo seguinte seria a república, porque na Casa de Passagem eles têm toda acolhida, tem refeições, tem uma série de coisas. E na República, eles já têm que ter uma independência, precisam estar empregados, eles têm que pagar uma quantia pequena por mês, mas precisa ser paga, eles precisam providenciar a comida deles, e roupa de cama, e etc., e fazer a própria comida. Então, é um passo a mais para uma reinserção social. Então, a SEDES faz parte. E a SMADS, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, também acaba fazendo uma articulação conosco. A SEDES também oferece trabalhos, trabalhos formais, muitas vezes eles conseguem programas de reinserção em empresas que oferecem trabalho para os dependentes, e esse trabalho ele é feito de uma forma diferente, onde o dependente químico ele é acompanhado nos primeiros anos dentro desse trabalho, ele tem que continuar com seu tratamento psicossocial, então tem todo um outro caminho. Então, para vocês terem ideia do quão importante que é essa reinserção no trabalho, nós tivemos no ano passado a reinserção de 22 acolhidos para o trabalho. E desses 22, 4 acabaram saindo, sendo que 2 foram para trabalhos formais e 2 tiveram recaídas e abandonaram o trabalho. Esses 2 que foram para trabalhos formais, um conseguiu um trabalho fora, e um deles, o Fabinho, ele foi contratado pela própria instituição onde ele estava prestando serviço pelo POT. Então, para a gente é tão bacana esses índices, porque 10% de recaída é um índice muito grande quando a gente está falando de recuperação de dependente químico. Então, a gente acredita mesmo, né, que ter os círculos semanais, ter o trabalho, a reinserção social, conseguir um trabalho, uma remuneração, vai dando um empoderamento para esse dependente químico, que ele vai podendo se organizar na vida e está buscando outros caminhos. Um dos outros pontos grandes que a gente tem, que a Jane vai contar agora um pouquinho, são os círculos familiares. Então, isso mesmo, mas essa questão de eles conseguirem a autonomia, né? Muito importante, né? Nossa, a gente fica muito satisfeita. O Fabinho é uma coisa... O Fabinho... Eu falo que a gente lá se depara com muitas histórias diferentes, então tem pessoas que
viveram na rua todo o tempo, e tem pessoas que tiveram uma vida muito boa, um nível social muito bom, estão ali no mesmo lugar, estão ali compartilhando suas histórias, então isso é muito rico, né? E você vê que quando eles vão ganhando autonomia é muito gratificante para nós, né? Para nós enquanto sociedade, né? Que, de novo, né? Retomando, a gente não está resolvendo o problema deles, nós estamos resolvendo um problema nosso, da nossa sociedade, que é uma questão muito importante, essa questão da drogadição, né? Encarar que isso é uma doença e que precisa de tratamento, ainda é uma questão que precisa ser muito discutida, né? Então, a outra frente que a gente faz é realmente essa reinserção, reaproximação, não é reinserção, mas uma reaproximação com a família, né? A gente considera que a família é um fator importantíssimo para que esse acolhido ou esse dependente, ele se mantenha bem, ele não tenha recaída. Mas a gente também sabe que tem uma história atrás disso. Que quando ele foi para, né, para dependência, ele pode ter causado muitos impactos muito negativos com a família. Então, rompimentos, afastamento, né, conflitos. Então, no processo de círculos semanais, apesar de parecerem leves, nós fazemos com que eles reflitam sobre isso também, né? Dessa autorresponsabilização. Então, quando eles falam das histórias, quando a gente toca em histórias de família, a gente vai fazendo esse trabalho de reflexão com esses acolhidos. E no início lá, eu não falei isso, mas no início do círculo, nós apresentamos essas três frentes e falamos para eles, caso alguém queira um apoio, uma ajuda para se reaproximar da sua família, fale com o técnico, que é a sua referência dentro da casa, né? Para que nos procure, né? Porque isso pode ser, né? Muitas vezes é um processo sigiloso. Então, a gente sempre aponta um técnico e o técnico é que vem nos procurar para tentar fazer essa reaproximação. E esse é um processo muito cuidadoso. Então, antes de fazer qualquer círculo, a gente faz o que a gente chama de encontros preparatórios ou pré-círculos, né? Primeiro com esse acolhido. Então, a ideia de fazer o encontro com esse acolhido, essa conversa, é verificar se ele está pronto. Se ele está pronto para essa reaproximação. O que é estar pronto? Estar pronto é ter consciência das escolhas que ele fez e dos impactos que ele causou, né? Então, muitas vezes a gente se depara com aquele acolhido que ele acha que a culpa do que ele passou, que ele está passando, foi a culpa do pai ou da mãe. Então, se ele ainda está nesse processo de culpar alguém, ele não está pronto. Porque como é que vai se reaproximar da família assim? Então, a gente faz um processo muito cuidadoso, porque a ideia não é arranjar um outro conflito para ele, né? E nem para a família, né? A família já deve ter sofrido muito, né? Então, a gente toma esse cuidado. Ou, às vezes, ele está num processo de vitimização. Nossa, eu sofri muito, eu tenho que ser cuidado, eu tenho que ser perdoado porque eu mereço, né? Porque olha a vida que eu estou passando. Então, a gente faz todo esse processo, essa conversa com ele. Se ele não estiver pronto, a gente conversa, continua fazendo esse processo com ele, faz ele participar de mais alguns círculos para ele estar pronto, tá? Uma coisa que eu acho que é importante, esse processo de círculos, ele permite, isso eu acho fundamental, ele permite que esses acolhidos confiem em nós para pedir isso. Então, eu lembro que logo de cara, os acolhidos não pedem. Quem entrou recentemente não pede. Esse trabalho, ele sente confiança, né? Oi? Tinha travado, pode continuar, Jani. Ah, tinha trabalho? Não, não brinca não. Eu acho que a Jani travou, né?
É, a Jane travou. Então, enquanto ela não volta, deixa eu ver se eu consigo chamá-la de novo. Vamos entrar aqui. Sim, congelou. Obrigada. Obrigada, gente. Pronto, entrando de novo. Nossa, gente, me tiraram cara assim, sem me preparar. Ai, meu Deus. Tem tempo isso? Não, né? Um pouco, né? Tem uma hora, né? Sim. Bom, então deixa eu... Ai, acho que espero que não trave. Não sei por quê, mas a internet tá boa aqui. Não sei o que é. Hoje tá... O universo tá meio complicado aqui. Então, a gente faz essa preparação. E aí, quando... Tá todo mundo me ouvindo? Sim, te Tá. ouvindo super bem. E aí, quando o acolhido, ele escolhe fazer essa reaproximação, a gente pergunta, a gente vai atrás, né? A gente, com a ajuda dos técnicos, né? Geralmente os técnicos pegam os contatos e aí passa para a gente vai atrás das pessoas com os quais esse acolhido, né? Esse dependente quer se reaproximar, tá? E a gente faz uma conversa individual com cada uma dessas pessoas para ver, puxa, como é que é a história. Eu falo que a gente não pode ouvir somente uma parte da história, a gente tem que ver várias perspectivas da história antes de a gente fazer o círculo. Né? É importante que a gente entenda qual é o contexto. Não é? Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar, Joyce, desse processo? Eu acho que, assim, aquilo que você falou, só reforçando, que quando a gente faz o círculo familiar, a equipe técnica, ela sempre participa junto do círculo, né? Porque ela que mais conhece o acolhido, as necessidades dele, o caminho dele, e ela que vai estar ali junto com ele, logo depois do círculo, dando apoio e ajudando a fazer o encaminhamento das questões que vão surgir ali no círculo. Então, a equipe técnica da Casa de Passagem é uma aliada nossa, assim, fenomenal, porque esse nosso trabalho, ele só tem esse bom resultado, ele só tem essa repercussão por conta dessa união mesmo, né? De toda a equipe que abraçou a justiça restaurativa e participa conosco desde dos círculos semanais, onde eles acabam falando a mesma língua, né? No sentido de ter uma postura restaurativa no tratar dos acolhidos no dia a dia deles, quanto na contribuição dos círculos familiares. Tem uma pergunta aqui da Cecília, perguntando se tem plano de ação. Sim, Cecília, a gente constrói um plano de ação. Quando esses círculos familiares acontecem, assim, alguns são conflituosos, para lidar com conflitos que carregam, né, durante toda uma vida, muitas vezes, outros nem tanto, mas sempre pensando num plano de ação. Muitas vezes não é possível esse dependente químico ser reinserido dentro da casa, na família, que é a maioria do desejo, a maioria tem esse desejo. Mas o que acontece na prática é a família poder dar um apoio emocional para eles, muitas vezes até pagando um aluguel de uma casa ou morando perto. Então, acaba desenhando então todo um plano de ação e, e depois a gente, né, procura fazer um pós-círculo. A gente não tem feito muito pós-círculo, mas precisamos retomar, porque como eles acabam indo para outros equipamentos sociais, então perdendo um pouco o vínculo com a casa de passagem. Mas, assim,
com as reuniões do grupo gestor, a gente acaba tendo notícias, né, deles, se eles continuam o tratamento ou no Cratódio ou em algum CAPS, que são centros de atendimento psicossocial. Então, a gente acaba tendo notícia de um ou outro e, quando possível, a gente chama para um pós-círculo. Esse é o desafio, né, Joyce? Porque eu acho que a gente tem vontade de fazer muita coisa. Às vezes falta braço, né? Falta braço, falta tempo, né? Então, mas a gente fica muito feliz quando há essa reaproximação da família. São encontros, assim, muito comoventes, né? Exato. Então, é muito bacana. Então, só o fato de ele ter com quem falar semanalmente já é um grande ganho, né? Às vezes tem filhos que não vê há muito tempo, né? Então, como exercer esse papel de pai que nunca foi exercido? Como preparar isso, né? Uhum. São questões que não são fáceis de resolver. Então, né? Algumas ações são bem demoradas. A Márcia pergunta: quantos círculos familiares por acolhida em média são necessários? Ai, acho que depende da situação, né? Depende de como foi o conflito, depende de como foi essa relação, né? Então, acho que a gente não tem um número mágico, não, né? Mas O que dá para dizer é que nós já tivemos casos de fazer um atendimento do pré-círculo, do acolhido, e achar que ele não está pronto, e acabar fazendo 3 atendimentos com ele, até ele estar no ponto, e aí sim fazer toda a articulação com a família, fazer os pré-círculos com a família, para depois culminar num círculo dele com a família. De um modo geral, a gente acaba fazendo um círculo familiar. Tivemos alguns poucos casos onde fizemos 2 círculos familiares, mas os pré-círculos foram vários. Então, quando a gente chega no círculo, realmente é porque já está todo mundo pronto bom, ali para estar junto e pensando, né, num plano de ação. esse processo é importante para não machucar mais, né? Eu falo, não criar mais dor, né? Exato, exato. Eu queria falar um outro ponto também, que é sobre a neurociência. Então, contar por que a justiça restaurativa funciona do ponto de vista da neurociência. Então, o que mais me encanta na JR é a possibilidade de mudança interna das pessoas. Os círculos, eles propiciam o empoderamento e a autorresponsabilização. A neurociência, ela explica porque os resultados são tão positivos, né, na prática de regular dos círculos restaurativos. Os círculos de construção de paz, eles trazem na sua essência uma proposta para que as pessoas se conectem verdadeiramente, para depois falarem sobre os problemas. Tanto a cerimônia de abertura, como a Jane explicou, quanto a contação de histórias, né, onde cada um vai falar de si, falar sobre uma reflexão, elas propiciam uma conexão entre as pessoas. Então, quando alguém está contando a sua história, quando alguém está falando de si, você faz com que os demais tenham uma atenção plena, aquela tipo, assim, focada, bem mindfulness, né, que é diferente de uma atenção ampla, generalizada. E quando isso acontece, essa atenção plena, você está exercendo ela é exercida pelo córtex pré-frontal. Então, especificamente pelo giro singular anterior, que é uma partezinha que fica por aqui, assim, do córtex pré-frontal. E que é a mesma parte que ela é responsável pela empatia.
Então, ao mesmo tempo que você está exercendo uma atenção plena, você está estimulando nas pessoas a empatia. Então, todos ali que estão ouvindo estão sendo estimulados nessa área de desenvolver a empatia. Uma outra questão, assim, o uso da peça de fala, como a Jane explicou, que vai passando de um em um. Então, ele é um poderoso instrumento para estimular as pessoas a aprenderem a ouvir sem interromper. E do ponto de vista cerebral, é um ótimo exercício para o desenvolvimento do autocontrole emocional, do impulso de querer falar quando os outros estão falando. Então, usar toda essa ritualização dos círculos de paz, com frequência, com regularidade, ela vai te permitindo modular os comportamentos e gerando resultados mais efetivos. Por isso a importância de toda a instituição estar aderida ao projeto, né, para falar a mesma língua e para fortalecer a prática mesmo dos círculos de paz. Então, nesse ponto, a própria resolução 225 do CNJ, ela traz como as 3 dimensões essenciais que tem que estar presentes em todos os projetos de justiça restaurativa, que é a social, a institucional e a relacional. Ou seja, a instituição tem que abraçar a causa. Uma... Tem umas perguntas aí que eu tô... Tem. Deixa eu só contar, assim, tem uma questão, assim, tem que a professora Cláudia Saad Rosochansky, que ela é da Fundação Dom Cabral, ela usa uma metáfora que eu acho, assim, genial para pensar essa questão das redes neurais, que elas são como um post-it. Então, que você não apaga a rede neural anterior, né? Os caminhos que você fez anteriormente. Mas quando você tem um comportamento diferente, é como se você colasse um post-it em cima do outro. Ele ainda está frágil, né? A cola ainda está muito frágil, ela pode sair a qualquer momento. Mas à medida que você vai repetindo esse novo comportamento, quando você vai fazendo círculos, você vai trazendo uma postura reflexiva, vai estimulando a empatia, vai ensinando as pessoas a como lidarem com conflitos de uma forma onde você ouve o outro, você tem a sua vez de falar, então você vai fazendo uma nova rede neural e você vai fortalecendo essa rede neural. Então, quando surge um conflito, em vez da tua reação ser para aquele caminho antigo, ele vai para um caminho mais novo que está mais fortalecido. Então, você deixa de ser uma pessoa tão reativa, tão impulsiva, né, e entra nesse processo mais reflexivo. É por isso que a necessidade, né, da regularidade dos círculos restaurativos. Então, né, queria dizer assim, que os círculos, eles são capazes de modificar a química do corpo, né? E assim, ele modifica a percepção do que está ao redor e, consequentemente, a forma de agir. Então, é por isso que realmente é uma metodologia que funciona. Muito legal. E essa repetição que a gente consegue, né, na casa de passagem, ela é fundamental, né, Joyce? Você falou que eles ficam 30 dias, mas tem alguns que ficam mais tempo lá, né? E às vezes quando saem, eles voltam para participar, porque eles sabem o horário, a data, e aí eles batem lá e querem participar do círculo. Então, às vezes a gente, né, na época presencial, a gente tinha círculo aí com 35, quase 40 pessoas, porque eles gostam tanto que eles voltam para participar, né? E acho que eu falei como é que está na pandemia, né? Eu acho que teve uma pergunta aí, como é que a gente está fazendo na pandemia. Uhum. Então, na pandemia, a gente acho que não fez uma semana, né? Quando deu aquele boom, não, como é que a gente vai fazer? Aí todo mundo aprendendo como é que era Zoom, como é que era isso. Aí a gente foi tentar fazer pelo Zoom e a gente está fazendo desde, né, há um ano já, fazendo os círculos à distância.
Então, tem alguns notebooks, tem alguns celulares, e aí as pessoas ficam separadas lá dentro da casa de passagem, não dá para ficar em círculo, então não tem peça de centro, né? Não tem o centro bonitinho, mas a gente faz toda a conversa, né? Faz toda essa conversa, e a forma de passar, não tem bastão da fala, a gente pede para ele chamar uma pessoa, que ele está vendo lá na telinha, lá nas janelinhas, né? Tá, pede, e a gente vai anotando essa sequência. Né? Então, eles falam assim, eu passo a palavra para tal pessoa. Aí a gente anota essa sequência. Aí essa sequência vai sendo seguida até o final. Não é igual ao presencial? Não. Mas tem funcionado e eles têm gostado. Se a gente tivesse tido uma reação diferente, as pessoas não querem participar, mas eles esperam semanalmente a gente lá, né? Então, a gente é o que nos estimula a continuar. Né? O mais lindo desse projeto é que quando eles saem da casa de passagem, que vão para as repúblicas ou para outros lugares, eles continuam pedindo para participar dos círculos. Então, de alguma forma, a gente acaba tendo vários participando dos círculos. É. Tem aqui duas perguntas, Jane, está acabando o nosso tempo, então eu vou só falar rapidamente. Então, a Ana Cláudia Matos. Oi, Ana, saudades de você, querida. Pergunta se a família é colaborativa nesse processo. Sim, a família é colaborativa por conta dos pré-círculos, né? Quando a gente faz o contato, explicando exatamente o que é o projeto. Então, olha, nós tivemos 100% das famílias que a gente entrou em contato, elas sendo colaborativas. Tem uma outra pergunta, a Márcia pergunta que esse projeto pode ser aplicado em ONGs que atende pessoas com vulnerabilidade social, com o intuito de atender mais pessoas. Olha, Márcia, acho que nesse caso eu penso que teria que entender um pouco mais qual seria o trabalho das ONGs. Sim, mas é um trabalho maravilhoso de fortalecimento. A gente tem um outro trabalho que é feito por uma ONG, onde trabalha com refugiados. A Cecília está aqui presente, ela trabalha com os refugiados, a Dora Petreschi. Então, é um trabalho que realmente pode ser aplicado em vários contextos. A Maraísa, maravilhosa, ela é a coordenadora da Casa de Passagem, e ela é o nosso braço direito, esquerdo, o corpo inteiro desse projeto, para fazer o projeto realmente ter essa grandiosidade que ele tem. Então, a Maraísa, ela fala que o círculo contribui também na mudança de comportamento. Ela amplia o repertório cultural, social e linguístico dos acolhidos. E é verdade, né? Como a gente vê que eles acabam mudando até mesmo o jeito de falar. E é lindo, né? Porque é o empoderamento que vem de dentro. Então, é aquele fortalecimento mesmo emocional, interno, que vem de dentro. E a Regina está pedindo para falar o nome da entidade que trabalha com os refugiados. E Regina Dourado, pedi para Cecília ou para Dora escreverem qual é o nome da ONG que trabalha. O projeto chama... Cecília escreveu. INCEC, INCEC. Está respondido. E cria vínculos também. Obrigada, Denise. Mas Parabenizando o trabalho. que bom. Eu acho que a gente conseguiu contar um pouquinho, né, do projeto, né, Joyce? E como a gente aprende com cada história. É uma coisa, assim, incrível. Né? Incrível. Só de participar do círculo, a gente é um empoderamento nosso também, Sim, individual.
Quer dizer, além do aprendizado, sabe, de cada círculo que a gente faz, como tem também o aprender com as histórias de todos. Então, e para eles que estão todos lá com a mesma vivência, sabe, com a vivência ali, sabe, na pele mesmo, né, compartilhar as possibilidades que eles acham, e com isso os demais acabam aprendendo outros recursos. Uma das perguntas que a gente acaba fazendo no final é o que que você leva, o que que você aprendeu nesse círculo. Então, essa possibilidade de você ter o aprendizado um com o outro é um dos ganhos maravilhosos, né? E a gente falou que eles não são obrigados a falar quantos passam a rodada, sem falar muito, mas nessa pergunta final falam assim tudo que significou. É muito lindo. Eu antes me preocupava muito quando a pessoa não falava, agora eu não me preocupo mais. A gente sabe que cada um tem o seu tempo, né, Jane? Às vezes não consegue, mas que está reverberando dentro, reverbera. É muito lindo esse trabalho. Várias pessoas dando parabéns, olha, agradeço de coração, agradeço muito, né, vocês todos estarem aqui e a gente poder compartilhar esse trabalho. Eu queria falar também que essa prática de justiça restaurativa que a gente faz, que é pela equipe Justiça em Círculo, que eu e a Jane somos voluntárias da OAB da subseção de Pinheiros. Eu sou vice-presidente da subseção, a Sônia Frugoli é a presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de Pinheiros, a Jane membro e muitos outros membros. Eu sou convidada, porque eu não sou advogada. Ela é Estou convidada muito feliz de ser convidada. da OAB. E o que eu queria falar é que no segundo semestre, a partir de 7 de agosto, nós vamos ter o curso de capacitação pela equipe Justiça em Círculo, onde a gente vai oferecer capacitação em justiça restaurativa, com as várias metodologias que fazem parte, né, a metodologia da Kay Pranes, a metodologia da Belinda Hopkins, que é inglesa, o FGC, Family Group Conference, onde entram a mediação vítima-ofensor, e assim vai. Então, quem quiser contato para participar da capacitação, entra no site do Mediativa, Por favor, Mediativa, precisamos de braços. sim, Mediativa, Precisamos de gente. precisamos, a gente tem uma perspectiva de crescer muito e precisamos de facilitadores. Então, entre no site www.mediativa.org.br e se informe e venham trabalhar conosco. Quem quiser assistir um círculo, participar de algum círculo, é muito bem-vindo. Entre em contato comigo, Joyce Markowitz, ou com a Jane Irizawa, e venha participar de um círculo, sentir como que é, realmente é um grande aprendizado. E queria agradecer muitíssimo a Jane por estar aqui comigo, por ter compartilhado essa live, compartilhado esses ensinamentos maravilhosos, e é uma super parceira nesse trabalho. Eu quero Obrigada, Jane, de agradeço, coração. gratidão. Se não fosse você, eu não estaria aqui, nem no projeto. Foi você que me convidou. Obrigada, pessoal. Obrigada por ter participado. Obrigada a todos. Um beijo grande, até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.